Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 7, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital e bora para nossa análise diária. Galera, deixem um like, né? Deixem um like, compartilhem as nossas análises, os nossos insights de mercado, tá? Da forma verdadeira de enxergar, né, a movimentação do institucional, da macroeconomia, da microeconomia, da estrutura de mercado, né, galera? Então, bora para nossa análise. É o seguinte, começando aqui pelo nosso mini índice, né? Mas antes eu quero salientar que é a nossa macro, né? Então, os índices eles estavam meio flat, tá? Meio que sem direcional, o mercado ele ainda tá meio que sem liquidez. Sexta-feira nós temos o payroll, tá? Sexta-feira nós temos o payroll. O setor de energia estava em queda, tá? O petróleo ele estava caindo, tá? Depois da abertura do mercado americano caiu mais ainda, tá? Metais em queda, né? Metais em queda, já numa queda mais expressiva, a não ser o nosso minério de ferro que está 1,46 de alta, né? 1,46, 1% de alta, tá? Isso aqui fez com que, inclusive, a nossa Vale, ela, olha só, tá 1,67 de alta, né? Ela ficou trabalhando basicamente a Vale, tá? Eu acho que só a Vale e um pouco a Petrobras conseguiu se manter, né? Durante a manhã, durante um período da manhã, né? Aqui no lado no range positivo, né? A gente tem aqui nosso range positivo, hoje range negativo. Petro agora está caindo 0, Petro 4, Petro 3, né? Tá caindo 0,15, 0,30 numa leve queda, né? E a Vale é basicamente a única das maiores ações, né, que estão na alta. De resto, a gente vê aqui, né, inclusive aqui o micro S&P 500, né, na pré-abertura do nosso mercado spot, né? Em queda, numa leve queda. E de resto, galera, olha só, tudo, né? Tudo na queda. Que isso aqui faz com que o nosso mini índice ele performa também em queda, né? Então a gente viu aqui a abertura de mercado sem gap, tá? Já veio pegar o nosso POC e ajuste, né? Fez aquela movimentação que nos é conhecida, né? Então ele sai de uma área de valor, retorna e aqui é a venda para vir justamente desafiar a mínima, né? Então a gente viu aqui que a nossa macro ela estava um pouquinho mais para venda na abertura de mercado, tá? Depois tudo basicamente em queda, né? A gente viu aqui os nossos índices, as ações, ETFs, queda, né? Então ele podia ter feito uma movimentação um pouco mais interessante, né? Porque a gente tem essa liquidez, né? É melhor ele tocar no POC do dia até então por baixo, né? Aí aqui tá a venda para vir desafiar de novo a mínima, né? E ele basicamente caiu, né, galera? Basicamente começou a cair, só que depois ele fez, né, a cotação fez o nosso trade de livro, né? Então a gente tem a liquidez passou aqui para baixo, né? A gente tem uma liquidez maior, tá? O que ela faz? Volta nessa liquidez, aqui tá a venda para renovar a mínima de novo, né? Então o nosso mini índice fez um dos movimentos mais clássicos, né? Um dos movimentos mais clássicos, que ele toca a liquidez por baixo para vir renovar a mínima, né? Nosso cenário, obviamente, aqui está em queda, né, galera? Então é totalmente justo, né, especular aqui de forma para venda, né? Então foi exatamente o que ele fez e quem fez essa operação, que no meu entendimento foi a melhor operação do dia, tá? E a mais fácil, né? Já dava para fazer a parcial aqui na mínima, né? E vim trazendo, né, o preço, né, a cotação até mais ou menos, eu acho que
segunda parcial seria no 64 mil, né? Conforme eu indico aqui para vocês, é melhor fazer parcial em 500, em 500 e em 1000 e 1000, né? Então o trader hoje ele já poderia estar ganhando, né? 1.200 pontos, mais ou menos, 1.300, 1.000 pontos, né? Uma operação bem boa, né? Bem boa. E depois a abertura do mercado americano que potencializou ainda, né? Potencializou essa queda. E meio-dia nós tivemos, né? Nosso calendário econômico, o PMI e JOLTS, né? Que seria a vaga de emprego. Vaga de emprego veio menor, mas o PMI veio bom, né? Veio bom 2 pontos basicamente, né? 2 pontos, né? 2 pontos. Então, inclusive o nosso DXY, olha só, né? Saiu o PMI, ele fez um spike de alta, né? Depois retornou, né? Fez uma primeira movimentação de alta, não conseguiu passar dessa liquidez que ele está trabalhando, né? Então a gente vê aqui que ele está nesse range preço, né? Então ele está lateral. Isso aqui no trade location nós sabemos como funciona, né? A gente sabe como funciona, que a gente vende na máxima e compra na mínima, né? Voltou no POC, né? Tocou no POC e já está se endereçando para a máxima de mercado, tá? Nosso EWZ ele está em queda de 1,15 e o BR Titan está 0,53 de queda, né? Então o nosso EWZ, né, pré-mercado todo em queda, né? Abriu em queda e fez uma movimentação um pouco mais lateral, tá? Ele fez uma movimentação um pouco mais lateral. Tem duas liquidez aqui, né? Ele jogou uma liquidez aqui para baixo, depois voltou para cá de novo, né? Tá num movimento baixista, né? Justamente com o nosso BR Titãs, que teve gap de queda, né? Gap de venda e fez uma movimentação um pouco mais alta, né? Topos e fundos ascendente, mas por causa do gap, né? Gap de baixa, ainda tá trabalhando, né? Na venda. Então basicamente foi isso para o nosso mini índice, né? Tendência de baixa, tá? Eu vou trazer aqui também, galera, o nosso juros, né? Nosso juros tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal? Muito cuidado, porque juros está flat, tá? Pouca liquidez ainda, né? A gente está no início do ano, na primeira semana, basicamente a gente tem que os investidores eles querem ver como é que vai sair esse payroll, que vai ser sexta-feira, né? Para ter um certo sentimento de mercado mais apropriado, eu diria, né? Então, olha só, TI, né? Positivo, negativo, ponta mais longa, um pouco mais positiva, mas só um pouco, ponta média e ponta curta, pouco negativa, positiva, tá muito perigoso pro trade, né? Seria melhor ele não operar. Mas com base nas nossas outras variantes, né? Que elas puxam, né? E elas ditam a macroeconomia, né? Foi possível nós enxergarmos a nossa venda aqui para o nosso mini índice, tá? Para o dólar, galera, estava um pouco mais obscuro, né? Aqui no nosso dólar futuro, a gente viu que estava um pouquinho mais obscuro o nosso dólar, principalmente se nós formos olhar para os nossos pares, né? Agora, as outras moedas, né? Os outros pares do Forex estão ganhando do real, mas na abertura de mercado, né, tava meio que no 0 a 0. Isso aqui fez com que o nosso dólar ele ficasse um pouco negativo, positivo, negativo, com basicamente 0,1, 0,2, 0,3, né, de queda, de alta, mas depois ele engatou, né, engatou uma alta não tão expressiva assim, né, quase chegou a 0,5% aqui em meio-dia. Mas o nosso dólar, de forma geral, né, ele se valorizou, tá? A gente viu aqui a máxima da CME, mínima da CME, BRLT, tá? E a gente tem a taxa máxima de câmbio aqui. Sem falar que nós estamos aqui. Opa, deixa eu
trazer mais aqui, né? Aqui, galera, olha aqui, o 400, né, pessoal? Não sei se seria uma boa, né, fazer essa movimentação, né? Encontrar algum tipo de exaustão aqui de movimento para entrar comprado. No primeiro minuto, eu não gosto, né? Prefiro que ele, por mais que ele abra aqui, que ele venha aqui testar. Aí sim, quando tivesse algum tipo de setup, né, de compra, aí tu pode ver 4 ticks, uma frequência, não importa, né? Entrar numa exaustão, né, numa absorção, mas tendo um racional de compra, né, aí sim seria um pouquinho mais interessante. Ele fez, né? Ele fez conforme o nosso movimento parecido do nosso mini índice, né, galera? A gente sabe que essa primeira janela é muito errônea, né? Mas nós temos alguns movimentos que são interessantes, por exemplo, aqui no mini índice, conforme eu já mostrei aqui para vocês, né? Então ele faz um movimento, né? Ele faz um movimento, sai de uma área de valor, né? Que eu já expliquei mais cedo aqui. Então sai do POC, do ajuste, retorna, né? Aqui tem uma resistência, a gente vende para vir desafiar a mínima. Já falei aqui, né? No dólar a mesma coisa, só que o contrário, né, pessoal? Então, essas operações um pouco mais protocoladas nós temos que fazer, tá? Então ele faz essa movimentação de alta, busca o nosso ajuste e o POC, né? Pode ter trazido do ajuste do POC, né, e do POC do ajuste. Prefiro que ele faça esse movimento, retorne numa área de valor para a gente vir desafiar de novo a máxima, né? Então é uma operação, né, que é um pouco mais rápida, né, mas que ela, assim, um pouco mais errônea, né, que está mais ou menos entre 50 a 60% de chance de dar certo, mas com um stop curto e o alvo, né, com mais de 2, né, com mais de 2 do teu ganho, a gente fica positivo, né? Às vezes dá mais de 3, 4, 5. Eu sugiro que o trade seja de 1 para 5, tá? O 1 para 2, 1 para 2, né, é o básico, tá? 1 para 2 é o básico. Mas 1 para 5 é o melhor, é o que paga, né, no day trade. Então, a gente viu aqui, né, que ele fez a primeiro Petax futura, tá? Fez a primeira Petax futura e a gente tem essa liquidez, né? Nós temos uma liquidez aqui que ele retorna mais tarde. Quando ele coloca o preço futuro acima da maior liquidez da primeira janela operacional, que isso aqui está indicando, né, galera? A gente já sabe que seria um cenário de compra, tá? Real perdendo valor perante as outras moedas, eu logo entendi que seria um pouco mais interessante a gente trabalhar aqui na compra, tá? Ele ficou aqui, olha, nós temos as médias das Petax, né, que eu uso aqui, né? Então todas subindo, a média contratual do dia também subindo. Então era procurar aqui algum ponto, né? Algum ponto, e esse ponto mais interessante foi essa liquidez aqui, né? Então era observar, depois que saiu esse primeiro preço futuro, observar uma compra. Então, quando ele tocou nessa liquidez, né, a gente podia vislumbrar ele novamente tocar no preço futuro, tá? Então, uma compra aqui para vir para o preço futuro, né, seria bem interessante. Aqui no 410 e mais 410, né, 410, 411, trazer aqui para o nosso 417. Eu já tenho aqui as nossas Petax, né? Hoje basicamente elas só subiram, né? Só subiram uma Petax uma para outra. Sim, até que teve uma distância de uma para outra de 6,5 pontos, mas nada que seja assim de 10, né? 10 é mais interessante. Uma Petax, galera, assim, entre 5 e 10 pontos tá normal, tá? Mas acima de 10, 15, 20 já é uma tendência clara, tá? Acima de 25 é uma tendência forte, tá? Então, nosso casado tá de
32,40, que é a distância do preço futuro, né? Preço à vista, e nós erramos do nosso estudo sugerido do que ocorre meio-dia, que é dessa petaxe, para essa petaxe final. 2 pontos, né? Então, 2 pontos. Então, galera, ele fez essa movimentação básica, né? Fez a primeira petaxe futura, a segunda petaxe futura e a terceira petaxe futura. Conforme nessa liquidez, né? Essa liquidez bem interessante. Quando ele faz uma petaxe futura e a segunda um pouco mais embaixo, isso aqui a gente chama que uma petaxe ela tá vendedora de uma para outra, mas ele não conseguiu mais vir retomar, né? O interessante aqui seria que essa cotação voltasse na nossa petaxe futura, aí sim teríamos uma compra um pouco mais assim, uma compra com stop menor, mas ele não deixou, né? Ele só subiu, né? E já procurou aqui o nosso 425, né? E aqui tá uma venda que eu acho que na modalidade scalp dá para fazer, né? Porque a gente sabe que em 5 em 5, né? Eu já falei isso aqui para vocês. Em 5 em 5 nós temos opção de compra e de venda, mas não é em todo 5 em 5, é no 25,75. Então quando o preço sobe aqui no 25, ele encontra algum tipo de resistência, dá pra gente fazer um scalp, acho que dá, né? Mas depois que ele fica meio que visitando essa área, né? Porque o dólar ele faz esse movimento, ele sobe, né? Lateraliza um pouco aqui, fica um pouco mais errôneo para vir romper, né? Então exatamente foi o que ele fez, né? Então ele vem romper. O primeiro toque eu achei mais interessante, né? Vender aqui no 25, procurando 5 a 10 pontos, né? Para ganhar e encerrar a operação, tá? Na venda, tá? Mas hoje, né? Principalmente depois das 10h30, 11 horas, aí ficou mais claro a venda, a compra, aliás, né? Até aqui então a gente vê uma leve compra, né? A gente vê uma leve compra, mas daqui para cá, galera, a gente só consegue vislumbrar a compra, né? Inclusive ele voltou aqui nas nossas médias, né? Nas médias daqui da Petaxe, os players eles se sentiram mais confortáveis para estarem comprando novamente, né? E fizeram uma Petaxe mais acima da outra, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que foi 16 pontos, né? 16 pontos e meio, né? Então a distância dessa Petaxe para essa é uma 16 pontos. E ele conseguiu colocar a Petaxe futura final em cima da média contratual. Então ele fechou a assimetria da manhã, né? É uma forma de ele fechar bem, que ele na média contratual, né? Ele coloca o preço futuro final, que é onde o câmbio ele trabalha, né? Para fechar de forma muito bonita, né? Fechar a simetria, duas vezes ele teria que buscar a nossa Petaxe final, que é o nosso D0. Mas acho que ele não vai fazer isso, né? Acho que muito provavelmente ele não vai fazer isso. Então, galera, basicamente é isso, né? A gente tem uma possível compra aqui na Petaxe futura. Ontem, né? Eu falei anteontem eu falei aqui da nossa Petaxe futura, né? Que no nosso racional teríamos uma venda aqui na nossa Petaxe futura, né? Ele tocou na Petaxe futura, né? E ele fez uma movimentação de baixa, né? Dava para ter ganhado alguns pontos, né? Então novamente aqui, agora quando ele está por cima, né? A cotação está por cima, a gente tem uma possível compra aqui. E um alvo prático seria nessa liquidez aqui, que tá aqui no meio, que seria no 427. Aqui, né? Então tá aqui a liquidez no 427. Então a gente tem um possível alvo da Petaxe futura, que seria no 20,5, né? Ele já tá quase chegando. Então a gente tem que ver como é que ele vai interagir com essa área, comprar para trazer aqui para o 27, tá? E isso aqui é um racional de uma possível compra, tá? Não estou falando para você fazer, mas é um possível racional que tem
um panorama, né? Que ele é feito, que um trader ele monta planos de trader, né? Se vai aparecer ou não é outra coisa, mas se aparecer tem que ser executado com stop aqui de uma ou duas frequências, né? Que isso aqui dá 4 a 8 pontos no dólar. Então, galera, basicamente é isso, tá? Eu desejo a vocês um excelente resto de pregão. Deixem um like, compartilhe com um amigo de vocês dúvidas, se inscrevam no canal e escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!